Vamos falar sobre o Vasco também, que é outro time que já estreia amanhã, enfrenta o Nova Iguaçu, que em 2024, inclusive, foi pedra no sapato do Vasco no Campeonato Carioca. Trazer o Tébaro Schmidt, setorista do Vasco no GE. Globo, para falar sobre essa preparação, né? Falou muito de central do mercado nas últimas semanas, né, amigo? Agora já dá para pensar em bola rolando, pelo menos, né, cara? Tudo bem? Bem-vindo ao Tá Na Área. É isso, velho. A bola finalmente vai voltar a rolar, meu velho. Um abraço para você, para o Gonza, para o Coutinho, para todo mundo que está ligado no Tá Na Área com a gente. Só complementando a discussão de vocês aí sobre a importância do Carioca, o Vasco, como você bem lembrou, foi eliminado para o Nova Iguaçu na semifinal do Campeonato Carioca, então já vai começar enfrentando o Algoz do ano passado. Mas essas partidas contra o Nova Iguaçu no ano passado, elas marcaram o início da derrocada do trabalho do Ramon Dias, né? Que o Vasco não só foi eliminado pelo Nova Iguaçu, como jogou muito mal, empatou um jogo, perdeu o outro, não conseguiu sequer vencer uma partida contra o Nova Iguaçu no Carioca do ano passado, e ali começou a ser questionado o trabalho do Ramon Dias, que acabou sendo demitido no início do Campeonato Brasileiro, depois daquela derrota, aquela goleada para o Criciúma do Brasileiro. Então, engana-se quem pensa que Campeonato Carioca não tem peso, não tem importância nenhuma, os trabalhos são sim avaliados durante o estadual. Mas é isso, a gente falou muito de central do mercado nessas últimas semanas, nesse último mês corrido aqui. Acho que a gente pode começar falando de uma novidade, que foi o acerto do Vasco com o Maurício Lemos. O Vasco ontem à noite conseguiu encaminhar de vez essa contratação. O Maurício Lemos, zagueiro do ex-Atlético Mineiro, que vai rescindir com o Galo para assinar em definitivo com o Vasco, tá? Antes havia uma negociação ali para que o Galo emprestasse o Maurício Lemos, que estava meio escanteado, não vinha sendo utilizado lá no Galo. O Vasco chegou a apresentar essa proposta por empréstimo, mas desde o início, essa possibilidade de que o Lemos rescindisse lá e viesse em definitivo com o Vasco, ela existia. Isso era discutido e ontem foi batido esse martelo. Então o Lemos não vai ser emprestado ao Vasco, ele vai chegar em definitivo. Ele deve chegar aqui no Rio de Janeiro amanhã de manhã no aeroporto, já é aguardado no CT Moacir Barbosa para realizar exames e assinar esse contrato definitivo com o Vasco. Lemos, então, é o quinto reforço já acertado por Vasco para essa temporada. O Vasco já havia contratado outros dois zagueiros, são Lucas Oliveira e Lucas Freitas. Contratou também o Daniel Fusato, goleiro para ser o reserva do Jardim. E o Tietê, que estava sem clube desde que o seu contrato terminou com o Botafogo, também assinou em definitivo. O Vasco, no momento, com essas cinco contratações acertadas, segue no mercado atrás principalmente de um ponta esquerda. É a prioridade do Vasco no momento. O Vasco está atrás de um ponta esquerda, depois de que conseguiu definir essa contratação da zaga ali. O Vasco já tentou a negociação com o Atlético Paranaense pelo Coelho. O Vasco tem na mira o Brian Rodrigues do América do México, já tentou o Wanderson do Internacional. Nenhuma dessas negociações, por enquanto, avançaram muito, mas o Vasco está no momento no mercado com essa prioridade em pauta, um ponta esquerda. E falando dessa, não vou dizer nem reformulação, mas desses novos nomes do Vasco, acho que a reformulação é mais no sistema defensivo, falando da zaga em si, né? Acho que é uma mudança mais brusca e que a gente já falava há algum tempo que era algo que era até esperado, né? Os jogadores já desgastados que saem do Vasco, caso do Léo, que vai para o Atlético Paranaense, do Maicon, que vai para o Curitiba, e é uma remontagem de defesa, sabendo que para o Carille é algo muito importante começar a construir esse time consolidando, né, a parte defensiva, e dá para imaginar o Lemos chegando para ser titular, né? Claro que essas outras opções também, claro, os jogadores vão treinar, vão jogar e podem ganhar essa vaga no campo, na bola. E aí a gente imagina, então, João Vitor e Lemos com essas duas opções para o Carille montar esse time para deixar essa defesa mais forte do Vasco, algo que foi pontuado como um ponto fraco em outros momentos, né? O Vasco precisa realmente se resguardar melhor defensivamente. Acho que isso não passa somente pelo nível dos zagueiros ou individualmente ali pelos jogadores de defesa. Acho que o Vasco, até ali quando o Rafael Paiva inicia o trabalho dele, consegue um melhor desempenho como um todo, defensivamente falando. O time cresce, passa alguns jogos ali sem sofrer gols, sobe na tabela do Brasileirão, mas logo ficou nítido que aquele era o limite do Vasco naquele Campeonato Brasileiro. Precisava de mais reforços. E como você falou, muito jogador desgastado, né? Jogador ali que a torcida não quer ver nem pintado de ouro. Botar a máscara do Mauro Galvão, a torcida não quer que vista a camisa do Vasco. E não significa que não vão entregar, assim, o Léo, por exemplo, no Atlético Paranaense. O próprio Maicon vai jogar no Coritiba, enfim. Mas, assim, eu acho que o principal para mim é desenvolver um sistema defensivo mais seguro. Né? Um time que ocupe melhor os espaços na hora de defender. O Vasco teve um problema crônico durante metade da temporada de frente de área desguarnecida. Sofria muito gol, dava muita possibilidade de finalização para ali.
cruzamento na segunda trave, levou muito gol assim também, entre zagueiro e lateral. E contratou um técnico que costuma ajustar essas coisas, né? O Carille, as equipes dele costumam ser bem organizadas nesse sentido, na maioria dos trabalhos que ele fez ao longo da carreira. É claro que o futebol não é só isso, aliás, até o campeonato estadual te exige menos nesse sentido, mas pensando na temporada, talvez seja um treinador que ofereça isso mais seguramente e esses jogadores sejam mais bem utilizados. Sobre o Lemos, tem uma coisa interessante. Ele não foi bem utilizado na última temporada pelo Galo, com o Milito. Com o Filipão, ele era titular e era, inclusive, um jogador que conseguia se destacar na defesa do Atlético, sobretudo porque são treinadores que veem o futebol de uma maneira muito diferente, né? E acho que o Carille está mais para ver o futebol como o Filipão via do que como o Milito vê. E aí pode ser um nome interessante, né, para o Vasco nesse início de temporada que ainda exige essa paciência por ser o início de trabalho de um treinador com novas características, né, em relação aos antecessores no cargo, né, Gonza? Ele tem boa colocação, tem porte, é um jogador experiente, não está chegando agora, é um jogador que não é brasileiro, mas que já atuou aqui, já está atuando aqui há algum tempo, conhece a realidade, o estilo de jogo, e acho que o Maurício está dentro de um pacote ali de início de temporada, de contratações muito coerente, né? O Vasco está claramente priorizando a resolver problemas defensivos, e a chegada do Carille é o maior indício disso, não que ele apenas saiba montar sistemas defensivos, ele já teve conquistas suficientes para passar para um outro patamar. Mas a própria passagem dele no Corinthians, quando ele conquista também, além do brasileiro, conquista o tricampeonato paulista, mostra, né, como o Vasco pode aproveitar esse momento. E acho que o campeonato estadual é importante para o Vasco. Talvez seja a grande possibilidade de conquista de título nesse ano. A gente não tem bola de cristal, mas me parece que o Vasco não vai brigar por título no Brasileiro, e na Copa do Brasil também pode chegar à frente, mas tem outros times que estão com mais qualidade. Então, num estadual em que você tem os outros 3 concorrentes, né, Botafogo, Flamengo e Fluminense, também com um olho no restante da temporada, na disputa do Mundial de Clubes. Então, o Vasco pode aproveitar isso e começar a montar um time e conquistar o que seria fundamental para o seu torcedor. Acho que o Maurício pode ajudar, sim, e acho que aí o próximo passo é o Vasco começar também a olhar um pouco para frente, porque o Vasco também teve problemas num setor ofensivo, ficou muito dependente a temporada inteira do Verratti, né? Precisa de jogadores de lado, de campo, para poder municiar o seu matador, mas acho que tem que ser uma coisa de cada vez. Acho que até aqui o trabalho da direção do clube com o Pedrinho, mais Carille e staff, está indo bem. E essa questão da importância do estadual também, né, Coutinho? Acho que a gente debate muito isso. Para alguns torcedores, um ano só de estadual é um ano desperdiçado, caso até de Flamengo e Palmeiras, que são times que se acostumaram a ser protagonistas em outras competições. E quando a gente olha para os principais campeonatos do país, a gente tem esse exemplo do Vasco, né, de um jejum de títulos longo para a história do Vasco, para o tamanho que tem o Vasco. Então, como o Gonza já falou, a gente sabe que o Vasco não é favorito a conquistar brasileiro. Copa do Brasil está longe dessa prateleira por várias questões e ao longo dos anos isso vai piorando porque os outros times também vão se reforçando. Então acaba que o Carioca é essa expectativa grande para o torcedor do Vasco também de voltar a levantar taça, né? A gente sabe que por mais que o tamanho não seja o esperado, o torcedor quer ser protagonista das maiores competições, mas também é importante você voltar a ter um protagonismo de erguer um troféu, né? De colocar esses jogadores, que jogadores campeões acabam entrando também na história dos clubes. Claro. Né? Não, assim, acho que é fundamental para o Vasco disputar esse título, né? Se vai ganhar ou não, o futebol tem coisas ali que afetam demais o resultado, que às vezes são incontroláveis. Acho que o Fábio Carille, a história dele na temporada de 24 não termina bem, né? A torcida do Santos criticando muito, a equipe realmente não produzia tanto ofensivamente, mas alcançou o objetivo de chegar à Série A e, inclusive, com o título conquistado algumas rodadas de antecedência. Mas a história começa muito bem. O Santos inicia o Paulistão extremamente desacreditado, não dava nem para dizer que era a quarta força, era a quinta força, porque em São Paulo tinha o Bragantino, que terminou a última temporada bem. E o Santos vai à final do Campeonato Paulista, ganha o Palmeiras no primeiro jogo, jogando melhor que o Palmeiras, e faz jogo duro na volta. Perde o título, mas é um título, assim,
perdido sem grandes arranhões, né? Não foi assim, foi atropelado, não foi. Foi um jogo duro dentro do Allianz Parque que o Santos competiu e deixou ali uma ótima sensação para a temporada. Acho que é um excelente exemplo para ser utilizado ali, projetando esse time do Vasco. É claro que assim, quem sou eu para pedir para o torcedor ser realista, né? Eu não tenho esse direito. O torcedor pode sonhar com o time dele. Mas... Até porque o Vasco chegou na semifinal da Copa do Brasil do ano passado também, né? Então, Copa o mata-mata permite esse tipo de coisa. O Atlético Mineiro, que tinha um time muito melhor que o Vasco, chegou à final da Libertadores da Copa do Brasil jogando mal o segundo semestre inteiro. Então, o futebol tem dessas coisas também, né? Não dá pra gente descartar nada. Mas, de fato, a chance maior de conquista é o Campeonato Carioca. E se eu não posso pedir ao torcedor que seja realista, eu exijo que a diretoria do Vasco, que os jogadores, que a comissão técnica sejam realistas.